Bem, nesse terceiro bloco, então, teremos tema determinado. Eu vou sortear o tema e o candidato que vai fazer a pergunta e responder, quem vai responder a esta pergunta, escolher, evidentemente. O tema será habitação. Lembramos que nos blocos anteriores, o candidato Henrique Oliveira e o candidato Arthur Neto abriram o bloco. Portanto, o candidato sobre esse tema fará a pergunta para outro e não para ele, certo? Vamos lá. Candidato Sabino, o senhor escolhe, por favor, a quem perguntar sobre o tema habitação, por favor. Eu quero perguntar para a Vanessa. Candidata Vanessa, qual é o projeto que a senhora tem para habitação, já que a senhora não é uma profunda conhecedora dos problemas do povo humilde da minha cidade? Mas não sei se a senhora já chegou pelo menos a fazer uma visita nessas áreas alagadas, onde as pessoas moram, mais de 400 mil famílias que moram em condições subhumanas, que não conhecem o seu problema. Eu queria saber qual o projeto que a senhora tem para Candidata Vanessa, a senhora e o tema está colocado. Olha, primeiro eu quero dizer que essa cidade, Manaus, é a minha querida cidade, a quem eu devo tanto. Eu ando sim, Sabino, pela cidade toda. Ando pelos igarapés, ando pelos bairros, para ver a situação das pessoas. Por isso sou candidata a prefeita de Manaus, porque sei que um dos maiores problemas, além da saúde e do transporte, é a habitação. Nós temos um déficit aqui na cidade de Manaus de quase 150 mil moradias, pessoas que não têm casa própria. Eu quero dizer que eu vou trazer para cá o Prosamin municipal, mas eu vou fazer também, em parceria com o governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida. E estou me comprometendo com a minha querida gente de fazer 10 mil habitações com o programa Minha Casa Minha Vida. O atual prefeito não fez nenhuma. E isso é um absurdo, porque mostra o descompromisso dele com a população. Mas eu quero fazer mais, Sabina, eu quero fazer também a regularização fundiária na nossa cidade, porque muita gente tem a casa, mora na casa há mais de 20 anos, mas sequer tem o documento do seu terreno. Eu vou propiciar para que todas as pessoas tenham o documento do seu terreno. Candidato Sabino e a sua réplica, por favor. Candidata Vanessa, eu quero dizer para a senhora que ninguém quer título de alagado. Eu gostaria de perguntar à candidata Vanessa, na resposta que ela me deu, qual é o bairro que ela conhece onde tem um alagado. Meu amigo, você que mora aí, o seu filho, quando vai dormir, você me chama às vezes, e o rato desce pelo punho da rede e rói os dedos do seu filho, porque você não tem um lugar digno para morar. Essas pessoas nunca se preocuparam com vocês. Agora estão mostrando uma Manaus na televisão, que é um sonho para se viver em Manaus. A candidata Vanessa disse que conhece muito bem Manaus. Agora falaram sobre saúde, falaram a unidade básica de saúde, misturaram com a casinha da família, que não tem nada a ver. Mas me diga um bairro hoje, por exemplo, onde tem um alagado que a senhora vai resolver esse problema. A candidata Vanessa agora terá a palavra para a tréplica. Olha, em primeiro lugar, a prefeitura já conseguiu recursos para sanear e urbanizar o Igarapé do Mindu. Infelizmente, esse projeto já tem mais de 5 anos e até agora não saiu do papel. Se saiu do papel, foi num pedaço muito pequeno apenas. Então, eu vou começar exatamente por aí, candidato, fazendo com que aquelas pessoas que vivem no Igarapé do Mindu, nas proximidades do Igarapé, possam viver de forma mais digna. Mas, repito, vou fazer 10 mil casas populares. Ok, vamos a um outro tema. É a senhora mesmo, candidata, quem faz a pergunta. Lazer. A senhora, por favor, escolha a quem perguntar. Eu escolho o candidato Pauderney. A nossa cidade, candidato, tem uma deficiência muito grande de áreas para uso comum. Áreas para prática do esporte, áreas para prática de lazer. Infelizmente, Manaus deveria se preocupar muito com as pessoas e ser, por exemplo, a cidade mais urbanizada do Brasil, a cidade ambientalmente mais correta, mas não é. O que o senhor vai fazer nessa área de lazer? Com a palavra, o candidato Pauderney. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que as administrações atual e as anteriores esqueceram do lazer do nosso povo. Nós vamos revitalizar as vilas olímpicas, as mini vilas olímpicas em todos os bairros. Vamos revitalizar os campos de futebol. Vamos revitalizar e vamos construir também os ginásios.
nós vamos fazer um estádio municipal para futebol, porque nós precisamos incentivar também o futebol, que é tão querido da nossa cidade e que praticamente se acabou. Nós estamos na Série D do Brasileirão. Ora, gente, nós temos que buscar efetivamente aquilo que realmente pode trazer lazer. A Ponta Negra está interditada agora porque já morreram quase 15 pessoas. Nós precisamos resolver esse problema. Vamos também criar calçadões na Zona Leste com as academias ao ar livre de 500 em 500 metros. Vamos fazer ciclovias e vamos fazer também os ginásios de esportes para que possamos descobrir os valores esportivos na nossa cidade. A senhora tem, então, candidata Vanessa Graziotin, a réplica. Eu vejo na questão do lazer, do esporte, uma política de inclusão social muito forte. Há um programa federal do governo federal chamado Segundo Tempo. A Prefeitura de Manaus não renovou o contrato este ano e, portanto, perdeu 8 milhões de reais. E muitas crianças perderam a oportunidade de, no contraturno, que ela tem a aula de fazer a prática desportiva. Nós temos na cidade mais de 200 espaços de lazer que são da Prefeitura, a maioria sucateado. Vamos recuperar um a um. Vamos construir também as academias a céu aberto, que será muito importante para os jovens e principalmente para as pessoas da terceira idade. Candidato Paulo Dernem, sua tréplica. Mesmo fazendo a reconstrução dos campos de futebol, futebol society, das mini-vilas olímpicas, nós vamos cuidar também de cultura, porque cultura também é lazer. Você sabe, na zona leste de Manaus não tem um cinema, na zona leste de Manaus não tem um teatro. Nós vamos fazer teatros municipais e vamos também induzir para que a iniciativa privada faça cinema e vamos, como eu disse, fazer com que o esporte seja também... fazer um sorteio do tema que o senhor vai fazer a pergunta, evidentemente para os que não responderam ainda. Iluminação pública, tema também fundamental. Por favor, quem o senhor escolhe? Quem falta? Menos Sabino e Vanessa. Sim, sim, vai chegar. O senhor pergunta para Serafim, para Henrique ou Arthur, por favor. Pergunto para Serafim. Serafim, Manaus é uma das cidades que deveriam ser mais bem iluminadas. Tem uma taxa de iluminação pública cara. Na sua eventual gestão, qual é a proposta para fazer com que as ruas que hoje estão escuras, que leva à insegurança, leva ao banditismo, o que fazer para resolver o problema da queima das lâmpadas e fazer uma iluminação melhor? Candidato Serafim, o senhor tem o seu tempo, por favor, para a sua resposta. Iluminação pública em Manaus melhorou muito na nossa administração. Hoje está no Globo, tem um infográfico lá no globo.com. Manaus tem um nível de 95%, está dentre as melhores capitais do Brasil, mais bem iluminadas. No entanto, tem um problema que ainda não foi resolvido, que é levar essa iluminação pública nos becos. E aí é uma deficiência que a cidade tem, porque exatamente nesses locais, nos becos, é onde acontecem assaltos, estupros e tudo mais. Portanto, a prioridade é levar a iluminação para essas áreas da cidade, para esses becos, onde ela ainda não chegou. A outra questão de respeito à manutenção. Hoje a manutenção feita por uma empresa terceirizada é muito ruim. Outro dia, na frente da minha casa, queimou uma lâmpada. Antigamente, isso demorava 48 horas. Demorou 10 dias para que eles fossem lá trocar uma lâmpada. Estou dando um exemplo de alguém que conhece como funciona, que sabe reclamar e que, no entanto, esperou 10 dias para ser atendido. Candidato Paulo Dernem, o senhor tem direito, então, à sua réplica. A Amazônia Distribuidora de Energia, que é quem explora a energia elétrica em Manaus, que é subsidiária da Eletrobras, uma vergonha. Tem transformadores que, desde 2010, disseram que iam ser substituídos e não foram substituídos. A rede elétrica de Manaus é um caos. Nós precisamos de subestações que sejam melhor adequadas e
e com uma manutenção adequada. Se não for assim, os transformadores vão continuar acontecendo, queimando, os apagões vão continuar em Manaus e queimar as lâmpadas, além dos transformadores com queda de energia, prejudicando inclusive a dona de casa, queimando os aparelhos eletrônicos nas nossas casas. Candidato Serafim, por favor. Pois não, mas são duas situações distintas. Nós estamos falando de iluminação pública. A iluminação pública é operacionalizada por uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Manaus. A Amazonas Energia efetivamente presta um péssimo serviço de fornecimento de energia, e aí é mais amplo, mas especificamente o serviço de iluminação pública é por uma empresa terceirizada que também vai muito mal, presta um péssimo serviço. Ok, eu vou sortear mais um tema, e é o senhor mesmo, candidato Serafim, quem vai fazer a pergunta obrigatoriamente. Orçamento municipal. O senhor pergunta a Henrique ou a Arthur? Henrique ou Arthur? Sim. Pois não. Eu pergunto ao Arthur. Ok. Seguinte, a atual administração acabou com várias coisas boas que foram criadas no passado, tipo integração temporal, domingueira, meia na catraca e tantas outras coisas como, por exemplo, o remédio fácil. Além disso, abandonou a cidade, principalmente no que diz respeito à coleta do lixo. A minha pergunta é: qual é a sua proposta para termos um orçamento transparente? E aí está a pergunta, candidato Arthur. Tudo bem, Serafim. Esperamos 3,5 bilhões para este ano de reais. Imaginamos uma capacidade de investimento acima de 600 milhões de reais. Eu tenho que fazer, e esse é o dever do administrador responsável, fazer o orçamento caber dentro da prefeitura, a prefeitura caber dentro do orçamento. Pouparemos cada real para sobrar dinheiro para o investimento em prioridades concretas, prioridades verdadeiras, justas. Nós procuraremos fazer uma administração transparente, faremos uma administração absolutamente clara, com as contas da prefeitura expostas, ágil na hora de arrecadar, justa na sua forma de cobrar tributos. Nós saberemos dar isenções de tributos municipais a quem mereça para se proporcionar à economia. Eu imagino que a chave de uma boa gestão está na boa administração financeira. E é aí que começa tudo. É dali que se abastece a Secretaria de Infraestrutura, é dali que sai o dinheiro para a saúde, é dali que sai o dinheiro para a educação. Vamos fazer uma esmerada administração financeira na prefeitura que dirigirei a partir de janeiro. E o candidato Serafim, por favor, a réplica. Muito bem, nós entendemos que a execução orçamentária tem que ser absolutamente transparente. Como foi na minha época, quando nós colocamos todos os dados, todos os pagamentos na internet, à disposição do mundo, para quem quisesse analisar, o fizesse. E de tal forma, permitir que você, meu amigo, que está em casa, pudesse ter acesso e saber como o dinheiro que é seu, dos impostos que você paga, estava sendo gasto. Portanto, transparência total nas contas da prefeitura. A outra questão é buscar o algo mais, recursos junto ao governo federal. E eu captei 500 milhões de reais que ficaram para a atual administração, que sequer conseguiu gastar o dinheiro. Candidato Arthur, o senhor tem direito à sua tréplica agora. Muito bem. E de fato é uma balela se dizer que alguém precisa estar atrelado ao governo federal para se ter recursos para complementar o orçamento. Agora, um governante sério é aquele que vai buscar dinheiro federal, internacional, parceria estadual, mas é aquele que sabe também se preparar até para viver sozinho, aquele que administra a sua prefeitura sabendo fazê-la superavitária, sabendo fazê-la independente, tendo recursos para, em qualquer circunstância, administrar a cidade com competência e resolvendo os problemas. E o senhor agora segue perguntando obrigatoriamente para o candidato Henrique. O tema é pavimentação. Está a pavimentação. Eu pergunto, Henrique, como pretende, digamos assim, ao longo dos seus primeiros meses de governo, trabalhar a questão da pavimentação e da repavimentação numa cidade que está sob profunda crise, que é Manaus? Pergunta a você. Combater o desperdício e a corrupção.
Se nós pegarmos o orçamento de 3 bilhões e 500 milhões de reais que você acabou de falar, e se nós combatermos a corrupção e o desperdício, sobra dinheiro para que a gente não veja o que você de casa deve estar vendo nas ruas de Manaus. Você está vendo buracos, a cidade virou uma tábua de pirulito e esses buracos estão sendo tapados hoje com barro. Isso é um caso de polícia, é gravíssimo. É aquela situação de querer fazer duas vezes. Como é que não existe uma tecnologia hoje disponível aqui mesmo em Manaus para que esses buracos, para que essa repavimentação, para que essa pavimentação, Arthur, fosse feita apenas uma vez, de 10 em 10 anos? Isso é desperdício, é dinheiro que, ao invés de estar comprando o leite do meu filho, ao invés de estar construindo casas populares, ao invés de estar sendo investido em saúde e educação para você que precisa dos serviços públicos de educação, de saúde, de transporte público, está sendo gasto para tapar buraco. Isso é indigno, isso é um caso de polícia e nós vamos usar tecnologia daqui mesmo de Manaus, tecnologia inclusive verde, ecológica, com a utilização de raspas de pneu para que a gente possa produzir candidato Henrique, e eu passo agora a palavra ao candidato Arthur para a sua réplica. Tenho orgulho de dizer que quando prefeito de Manaus, jamais fiz qualquer rua, qualquer avenida, sem trabalhar drenagem profunda, sem colocar tubulação embaixo da terra, sem cuidar do saneamento básico. As obras duravam, não era aquele asfalto leviano que depois a chuva levava e que fazia apenas a festa das empreiteiras. Trabalharei assim de novo. Na época diziam que eu enterrava votos. Eu sabia que estava plantando saúde em cima da terra, enterrando tubos e cuidando de fazer obras de infraestrutura. Se tivessem continuado a fazer o que eu fiz, Manaus não alagaria mais, porque deixou de alagar no meu tempo. Candidato, muito obrigado. Candidato Henrique Oliveira, por favor, a sua tréplica. Você precisa de uma reforma na sua casa, chama um profissional para consertar sua casa, você paga antecipado a reforma dessa sua casa. Depois de 2 meses, quando você chega em casa, a casa continua do mesmo jeito, ou se não pior. Depois de 4 anos, você esqueceu o episódio e chega de novo lá o profissional querendo fazer uma reforma de novo na sua casa. Você tem coragem de entregar a reforma dessa casa de novo a essa pessoa? Pense direito, vote no novo. Candidato Henrique, eu vou sortear o tema e o senhor obrigatoriamente fará a pergunta para o candidato Sabino, que começou este bloco. O tema é educação fundamental. Vamos à sua pergunta, por favor, 30 segundos. Sabino, como nós falamos agora, o orçamento da Prefeitura está estimado para o ano que vem 3 bilhões e 500 milhões de reais. Qual a possibilidade das suas propostas contemplarem a construção de escolas de tempo integral, que é uma coisa que todas as mães e pais de família pedem para que a próxima administração municipal pense com muito carinho? O senhor, por favor, Henrique, eu acho que o orçamento de 3 bilhões e mais 3 bilhões e 300, 3 bilhões e meio é desse ano, a projeção, não é do ano que vem. Ainda vai ser votado o orçamento do ano que vem, não vamos falar de um orçamento que não existe. Agora, eu sempre falei a verdade para você, meu amigo. Estão falando em escola de tempo integral. A prefeitura hoje, da forma que ela está, ela não tem condições de fazer escola de tempo integral. Eu tenho que chegar na prefeitura para ver como é que está a situação financeira da prefeitura. Manaus não tem prefeito, Manaus não tem vice-prefeito. Hoje tem um procurador do município que é o prefeito de Manaus. Estão acabando com todos os recursos da prefeitura. Quando eu chegar lá, eu vou ter que reconstruir, vou arrumar essa casa. Eu tenho que ver tudo isso para poder dizer os investimentos que vou fazer. Uma escola de tempo integral tem que ser uma escola de tempo integral de verdade, não de faz de conta. Então essa história que vão fazer várias escolas de tempo integral, a prefeitura não aguenta. Você sabe muito bem. Não vamos enganar o povo. Chega, o povo não aguenta mais de ser enganado. Vamos chegar, deixa eu chegar na prefeitura. Eu chego na prefeitura, o Sabino conhece muito bem arrumar sua casa. E eu quero dizer, Henrique, o novo sou eu, Henrique. Muito você obrigado, sabe disso. Candidato Sabino. Candidato Henrique, por favor. O que eu queria falar, Sabino, é que existe uma projeção, né? Não estou dizendo que vai ser 3 bilhões e 500, estou dizendo que existe uma projeção para que seja mais ou menos levantado os 3 bilhões e 500. E eu estou falando do sonho, eu tenho um sonho realmente.
Eu sonho em tentar resolver o problema dessas mães que não querem deixar os filhos nas ruas, nas mãos dos traficantes. Se nós não encontrarmos o dinheiro aqui, nós vamos a Brasília, sim. Nós somos amigos, somos da base da presidenta Dilma. Eu faço parte da base da presidenta Dilma e ela tem um carinho especial e ela sabe que essas escolas de tempo integral são super necessárias para que a gente tire as crianças da rua, ter reforço escolar, lazer, merenda saudável e nós vamos buscar realizar esse sonho. O senhor vai agora, candidato Sabino, para a sua tréplica. Vamos pelo menos colocar em ordem o que já está esculhambado. As escolas que estão aí não têm condições nem de funcionar. Imagina agora já começar a pensar nas escolas de tempo integral. Não existe isso. E mais uma vez, Henrique, o orçamento previsto para esse ano é de 3 bilhões e 300 a 3 bilhões e 500 se houver uma super receita. O orçamento do ano que vem ninguém sabe ainda. Então nós temos que tirar o jovem das drogas que nós perdemos para os traficantes. Não é através só do tempo integral, da escola tempo integral. Eu vou dar lazer, esporte e cultura para vocês. Muito obrigado e assim termina o terceiro bloco do nosso debate para prefeito de Manaus. A seguir, os candidatos voltam aos temas livres. Rede Globo e TV Amazonas nas eleições 2012.